Seu pai te pergunta todos os dias quando é que você vai arrumar um emprego. Sua mãe tá te perguntando o tempo todo quando você vai sair de casa. Seus amigos já estão comentando que você há 4, 5 meses ainda não conseguiu trabalho. E você tá virando assunto dos teus tios na festa de Natal. Sua namorada até começou a sugerir que você se cadastrasse para dirigir um Uber. Então, você tá desempregado há 9 anos. Como desempregado? O povo acha que procurar emprego não é ter emprego? Pelo amor de Deus, eu trabalho de segunda a sexta, faço hora extra procurando emprego. Mas tudo que você quer é conseguir aquela vaga para qual você estudou e se preparou tanto. Mas parece que ela não tá saindo. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o motivo para isso e o que você pode fazer para resolver essa situação. Há não muito tempo atrás, numa terra não muito distante, uma plataforma de emprego veio criar uma nova função para destruir a vida das pessoas extremamente qualificadas que estão tentando uma vaga, especialmente as pessoas que estão tentando uma vaga no Brasil. E essa função foi criada pelo LinkedIn e se chama Easy Apply, ou aplique rapidamente, aplique facilmente. A partir desse botão, milhões e milhões de pessoas que não têm a menor capacidade para vaga simplesmente decidem: eu gostei dessa empresa, eu gostei dessa função, meu sonho sempre foi trabalhar no Google. E mesmo que elas não tenham nenhuma qualificação, elas apertando um botão se tornam imediatamente um candidato para vaga. E aí você começa a enxergar vagas com isso aqui: mais de 100 aplicantes. Podem ser 200, podem ser 1000, podem ser 5.000 pessoas que aplicaram para essa vaga. E quando você vai olhar outras vagas com Easy Apply, você começa a ver a mesma coisa, apesar disso acontecer em outras vagas também. O Easy Apply foi a ruína dos excelentes candidatos. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, para você se qualificar para uma vaga, você tinha que preencher um currículo, escrever o seu currículo corretamente, entrar no site da empresa, preencher todos os dados, colocar todas as suas informações, passar por um processo longo para cada uma das vagas que você estivesse aplicando e aí finalmente aplicar. Isso fazia com que uma vaga tivesse muito menos candidatos disputando por aquela vaga, apesar de serem candidatos mais qualificados. Só que uma vez que você tem um botão Easy Apply ou qualquer maneira fácil de aplicar para vaga, milhares de pessoas saem por aí simplesmente apertando o botão e distribuindo currículos. O Easy Apply é como se fosse uma metralhadora de lançamento de currículos. E aí, no Brasil especificamente, ocorre um problema muito sério. A maioria das empresas não possui o ATS, ou Applicant Tracking System. Se você não conhece, o Applicant Tracking System é um sistema usado por diversas empresas em que todas as aplicações são selecionadas primeiramente pela inteligência artificial e a partir daí ele vai selecionar entre 5 a 7 currículos para enviar para um responsável no RH, e são somente entre esses 5 a 7 currículos, às vezes menos que esse, 3 currículos, que o RH vai efetivamente ler. Por exemplo, numa vaga que a gente vê com 1000 pessoas aplicando, 993 pessoas não vão ter o currículo delas nunca lido por uma pessoa, porque ele já vai ter sido filtrado pelo ATS. E aí no máximo 7 currículos em média vão ser enviados para o recrutador, e o recrutador da empresa, o recrutador terceirizado, vai ler esses 7 currículos e escolher algumas pessoas desses currículos, ou todas, para seguir no processo seletivo. O Applicant Tracking System funciona mais ou menos dessa maneira. Eles vão ter um painel e nesse painel ele consegue ver, por exemplo, o aplicante. Aqui mostra a nota, ou seja, ele tem 100% de chance, ou seja, 100 é o mais qualificado aqui, esses com 5 estrelas, para a vaga. Eles vão avaliar vários pontos que eu vou estar falando para você e a partir desses pontos eles selecionam quem é melhor e quem é pior para a vaga. Eles vão ver uma tela mais ou menos assim, só que todos esses candidatos daqui para baixo, principalmente esses aqui que não tem a bolinha e não tem as estrelas ou tem poucas estrelas, o recrutador não vai nem perder tempo. Nesse caso aqui, o recrutador certamente veria esses 4, mais esse aqui e talvez esses outros 3 aqui, mais ou menos entre 7 e 8 aplicantes, mas ele focaria nesses 4 principais aqui, que são os com a maior nota, e talvez esse aqui também, ou seja, 5 aplicantes. E aí que entra o problema: se um recrutador não vai ler o seu currículo, a não ser que ele
seja selecionado pelo ATS, muitas vezes pode ser que você seja o melhor candidato para aquela vaga, mas o ATS não te selecionou. E quando as empresas não possuem ATS, é um problema ainda maior, porque nenhuma empresa do mundo, um recrutador vai ler mais de 500, 600 currículos, nem mais de 100 currículos. E aí qual que é o critério de seleção em meio a tantos currículos? Porque você tem que pensar, por exemplo, quando você aplica para uma vaga numa empresa, muitas vezes aquela empresa não abriu apenas aquela vaga. Empresas maiores, às vezes tem 10, 20, 100 vagas acontecendo ao mesmo tempo. Multiplica isso para 300 aplicações e você vai ver que nenhum recrutador ou nenhum grupo de recrutadores do mundo vai ler 30 mil currículos. E aí, muitas vezes você tem que contar com a sorte. Ou seja, se seus currículos foram os primeiros a chegar, se calhou dela puxar o seu currículo no meio daquela pilha de currículos que está no e-mail dela, e aí as suas chances diminuem drasticamente. Outro problema é a plataforma Guppi, que veio também para bagunçar o setor de contratação. Por quê? Porque no Guppi, quando você aplica para uma vaga, ele vai aplicar com seus dados que estão dentro do Guppi, ou seja, o currículo que você colocou ali. Então, por exemplo, se eu achei interessante essa vaga de analista de dados, eu vou ter que aplicar por aqui e na hora que eu fizer minha aplicação, ele vai utilizar, apertando esse botão Apply, ele vai utilizar todas as informações do currículo que eu tenho selecionado dentro do Guppi. E por que isso é um problema? Existem dois problemas aí. O primeiro é o mesmo do LinkedIn. Centenas de pessoas aplicando para uma vaga na qual eles não têm a menor chance. Porque não se engane, de cada 1000 aplicações, por volta de 990 são apenas curiosos, pessoas que querem uma vaga, pessoas que gostaram daquela empresa, pessoas que ouviram falar, se eu trabalhar no Netflix, eu ouvi falar que fica aqui perto de casa e eu vou ter Netflix de graça para sempre. Ou meu sonho sempre foi trabalhar no Facebook, mas eles não têm as menores condições para isso. E o segundo problema, maior ainda do Guppi, é muito específico. Por exemplo, eu trabalho na área de Market Science. Todas as vezes que eu estou aplicando para uma vaga de Market Science, o que eles pedem na vaga varia, às vezes bastante, às vezes um pouco. Então toda vez que eu vou fazer uma aplicação, eu vou adequar o meu currículo para o que está sendo pedido na vaga. Por exemplo, uma das coisas que eu faço no meu trabalho, quase que raramente, uma vez a cada 3 meses, 6 meses, é algo chamado Triple M. É um modelo de mensuração específico, não vale a pena falar sobre ele aqui agora. Mas isso é apenas uma pequena parte do meu trabalho. Porém, recentemente Google, Universal Studios, Disney e diversas outras empresas abriram vagas de gerentes e especialistas em Triple M. Então o que eu faria? Se eu fosse aplicar para uma vaga na Disney, no Google, na Universal, eu mudaria o meu currículo e daria muito mais ênfase no trabalho que eu fiz de Triple M, porque aquilo é o que é mais importante para a vaga. Só que no Guppi eu não poderia fazer isso, porque uma vez que eu coloquei o meu currículo ali, eu teria que mandar o meu currículo toda vez que eu aplicasse para a vaga, um currículo que já estivesse pronto. E por mais que eu tenha uma grande experiência em Triple M, isso não seria transparecido através do meu currículo. E olha só, você quer aprender a programar? A Deal está com uma promoção de Black Friday antecipado com 60% de desconto. Basicamente, acreditem ou não, você vai pagar 12 de R$ 39,90, isso mesmo, 12 de R$ 39,90 para ter acesso vitalício à plataforma, todos os cursos que eles lançarem, para sempre, vitalício. Você pagou 12 de 39, você vai ter acesso para sempre à plataforma da Deal. Não deixe de se cadastrar, usa o cupom Jerry ou usa o QR Code que está aqui na tela para se cadastrar, ter acesso aos cursos de engenharia da computação, engenharia de dados, diversos cursos de programação que você vai aprender através da Deal. Não perca essa oportunidade. Mas existe mais uma razão pela qual você pode não estar conseguindo aquela vaga, que são as vagas fantasmas, ou seja, vagas que estão anunciadas aqui no LinkedIn e principalmente no Guppi, mas elas não existem. E por que alguém criaria uma vaga fantasma? Os motivos são muitos. Em primeiro lugar, alguns recrutadores criam dezenas, centenas de vagas apenas para colher informações e ter candidatos dentro do sistema deles. Por exemplo, vamos dizer que eu aplique para uma vaga que não existe, um recrutador colocou a vaga ali. Ele não tem a menor intenção ou nenhuma vaga para ser contratada para mim naquele momento, mas ele já guardou os meus dados para quando uma vaga surgir. E isso pode parecer bom, mas na verdade você está perdendo tempo, porque o que ele quer? Muitas empresas de recrutamento, elas ganham dinheiro enviando um candidato e esse candidato sendo aprovado para a vaga. Então é interessante que eles saibam quem são esses melhores candidatos, ao invés de ter que procurar rapidamente
rapidamente quando a vaga surgir. Então toda vez que uma vaga nova surge, eles vão no banco deles, que está o seu currículo que aplicou para uma vaga que não existia há 5 meses atrás, e veem quem são os candidatos que são mais adequados para aquela vaga. Mas existem outros motivos ainda para uma vaga fantasma existir. Por exemplo, tem empresas que os funcionários estão sob uma grande pressão. Por exemplo, o time de desenvolvimento fala: não dá mais, não aguento mais trabalhar até as 9 da noite, não aguento mais trabalhar no final de semana, tá muito puxado para mim. E aí o que a empresa faz? Fica tranquilo, a gente vai começar a contratar outros desenvolvedores. Só que eles não têm o que a gente chama de headcount, ou seja, dinheiro para contratar mais gente naquele período. Mas para acalmar os desenvolvedores, eles lançam as vagas. E aí eles falam: olha só, a gente está contratando, mas até agora a gente não achou ninguém qualificado. E aí eles vão enrolando 3, 4, 5, 6 meses até que vire o novo ano fiscal e aí eles possam ou não ter headcount para aquela vaga. O terceiro problema são vagas que já estão reservadas ou com uma grande probabilidade de alguém internamente ou uma recomendação conseguir. Por exemplo, em grandes empresas, você aumenta 50% as chances de conseguir a vaga se você for recomendado. Não é à toa que quando eu trabalhei na Disney, no Google, no TikTok, no Meta, eu recebia literalmente dezenas de pedidos de recomendação todas as semanas. E para mim, claro, sendo um candidato adequado para a vaga, é interessante porque cada pessoa que eu indicasse para a vaga que conseguisse a vaga, eu ganhava entre 5 a 10 mil dólares. Então pensa bem, se eu vou ganhar entre 5 a 10 mil dólares para um candidato que eu indiquei, se ele ganhar a vaga, eu vou ter um grande interesse de indicar candidatos com grande potencial de conseguir aquela vaga, para assim eu ganhar algum dinheiro. E se eu já trabalho no meio, a chance de eu conhecer pessoas altamente qualificadas é muito grande. Só que a empresa tem a obrigação de anunciar a vaga. Ela não pode simplesmente ter a vaga ali e já ter alguém pré-selecionado para assumir aquela posição. Não funciona assim. Então eles têm que anunciar, muitas vezes até eles têm que entrevistar algum candidato externo, mas as chances de alguém de dentro da empresa que está mudando de posição ou alguém que foi recomendado por alguém de dentro da empresa conseguir a vaga é muito mais alta. Por quê? Porque você tem confiança, você sabe que a pessoa que te recomendou aquela vaga, recomendou aquela pessoa, é uma pessoa qualificada porque ela já trabalha com você, ou às vezes é alguém de dentro da própria empresa. E aí as empresas vão preferir pegar alguém de dentro que já conhece como a empresa funciona, não vai ter que fazer todo ano de novo, às vezes até já conhece o time, do que pegar alguém de fora. Mas a vaga está anunciada e está ali com 1.500, 2.000 aplicantes, principalmente de empresas grandes. Mas como a gente resolve esse problema? Ou melhor, todos os problemas que eu falei para você até agora. A maneira de resolver isso não é muito simples. Eu sei que você tá louco para calar a boca do seu pai que tá falando que você é um desempregado. 37 anos pra morar com a gente, no mínimo tem que estar procurando emprego. Aí eu comecei a procurar, não parei mais, tô aí. Mostrar pros seus amigos que você conseguiu aquela posição que todo mundo queria, afinal tem mais de 100 aplicantes para aquela vaga. E você quer mostrar pra sua namorada que você não quer fazer Uber, afinal você não estudou para ser motorista do Uber, nada contra, mas você estudou, se formou ou fez cursos para trabalhar numa função específica. E a primeira coisa que você tem que fazer é fugir do Easy Apply. Não clique no Easy Apply para aplicar para uma vaga. Sempre que você vê uma vaga no LinkedIn ou ver a mesma vaga no Gupy, procure pela vaga dentro do site da empresa, porque isso vai te dar a possibilidade de criar um currículo específico para aquela vaga que você está aplicando. Inclusive, algumas empresas permitem que você use currículos diferentes para vagas diferentes dentro da mesma empresa, porque eles sabem isso que eu te falei. E aí você vai ter duas vantagens. Em primeiro lugar, você não vai estar com aquele bolo de gente do Easy Apply. Você vai ter aplicado diretamente pelo site da empresa e vai aumentar suas chances de seu currículo chegar nas mãos de alguém ou pelo menos passar pelo ATS. Segundo ponto, você vai ter a chance de personalizar o seu currículo para a vaga, mais uma vez aumentando drasticamente as chances do seu currículo passar pelo Applicant Tracking System. E o terceiro ponto é que os seus dados vão ficar hospedados dentro do site da empresa, dentro da área de contratação da empresa. E aí vem a segunda dica. Sempre que a vaga tiver um recrutador externo, aplique pelo recrutador externo. Por exemplo, vamos dizer que o Nubank está anunciando uma vaga, mas existe um recrutador terceirizado que também está tentando pegar pessoas para aplicar para aquela vaga do Nubank. Se você aplicar diretamente pelo Nubank, ou pelo LinkedIn, ou pelo Gupy, você vai estar naquele bolo de currículos torcendo
cruzando os dedos para o seu currículo ser lido. Mas, uma vez que você aplica através de um recrutador que está trabalhando para levantar candidatos qualificados para aquela empresa, ele tem todo o interesse que você consiga aquela vaga, porque ele também vai ganhar muito dinheiro uma vez que você for contratado. E melhor, ele tem um acesso direto ao time de RH da empresa. Então, em vez do seu currículo ir para o bolo de currículos do LinkedIn e do Gupy, ele vai chegar diretamente na mão de um recrutador que vai ler o seu currículo e vai decidir se você é um bom ou não candidato para aquela vaga. Mas percebeu? Numa vaga com 1000 pessoas aplicando, você literalmente saltou 1000 posições na fila e chegou lá na frente. O terceiro ponto é buscar recomendações, mas o Brasil é muito ruim de fazer esses pedidos. Quando eu estava trabalhando no Facebook uma vez, uma pessoa veio quase exigindo uma recomendação de mim. Não é assim, você tem que criar um network, você não simplesmente vai lá e contacta uma pessoa e fala, olha, me ajude a aplicar para essa vaga. Ninguém tem a menor obrigação de fazer isso para você. Você que precisa da vaga. Então, seja super educado, tente criar uma conexão. Se vocês morarem na mesma cidade, tente encontrar, pagar um café para essa pessoa, organizar um horário para desenvolver esse network, falar um pouco mais de você e tentar criar uma conexão sincera e real para que aquela pessoa te recomende para a vaga. Mas é claro, você também vai ter que ter as qualificações. Não é simplesmente a recomendação que vai te dar vantagem. É a combinação das suas qualificações serem adequadas para a vaga e a recomendação que você teve. Eu já recomendei diversas pessoas e algumas delas conseguiram a vaga. Teve um amigo que eu recomendei 8 ou 9 vezes quando eu estava trabalhando no Facebook e na última ele conseguiu, para vagas diferentes. Então o que eu quero dizer? Não desista. Você vê, mesmo com uma recomendação, umas 7 ou 8 vezes ele não conseguiu a vaga e na última vez, depois de 7 ou 8 meses aplicando, ele conseguiu. Então é isso, não se desespere, faça as coisas com calma. Não saia por aí apertando a metralhadora dos botões do LinkedIn e do Gupy, porque essa não é a solução para você conseguir um emprego. Conseguir um emprego dá muito, mas muito trabalho. Você vai ter que criar um currículo para cada vaga que você estiver aplicando e você vai ter que buscar uma vantagem competitiva na hora de aplicar. Seja usar um recrutador, seja ter uma recomendação, conhecendo alguém internamente da empresa e utilizando essas técnicas que eu falei para você, para que você tenha uma vantagem, tanto se seu currículo for passar pelo ATS, como se ele tiver naquele bolo de milhares de currículos que estão aplicando para a vaga. Legal? Gente, não deixem de se cadastrar no canal, recomendem o canal, me ajuda muito aqui, dê um like nesse vídeo, ajuda a compartilhar esse canal e esse vídeo. Eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês aqui essas informações. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui, eu estou respondendo todas as perguntas e vejo vocês na próxima. Abraço!